Você já se perguntou por que tantos homens simplesmente não conseguem se relacionar de verdade? Por que eles permanecem presos na solidão, sem conseguir encontrar uma mulher para chamar de sua? A resposta pode parecer desconfortável, mas é hora de encarar a verdade. Não é só que a vida está difícil, ou que os homens não sabem como se aproximar. A culpa, em grande parte, está nas mulheres. Sim, isso mesmo. Muitas vezes as mulheres são os maiores obstáculos para que os homens tenham um relacionamento duradouro e verdadeiro. Imagine a frustração silenciosa que cresce dentro de tantos homens. Eles tentam, se esforçam, mas algo sempre parece dar errado. O problema não é a falta de esforço nem a falta de vontade. O problema está em regras não ditas que elas impõem, em expectativas contraditórias, que criam um labirinto emocional impossível de atravessar. E o pior é que a maioria dos homens nem percebe que está vivendo essa caça impossível, essa armadilha sutil. Eles se culpam, se sentem inadequados, mas a verdade é que o sistema está viciado. Você já sentiu que não importa o quanto se esforce, nunca é suficiente? Que as mulheres querem algo que nem elas mesmas sabem explicar? Que a masculinidade que elas celebram é uma que quase nenhum homem consegue manter? Isso não é coincidência. É o resultado de tendências profundas no comportamento feminino, um jogo emocional que deixa muitos homens parados no tempo, solteiros por anos, observando outros avançarem enquanto eles ficam para trás. Mas a verdade mais dura é que isso não é acidente. É uma consequência direta daquilo que as mulheres valorizam hoje, do poder que exercem na dinâmica dos relacionamentos. Elas têm o controle, o poder de decidir quem merece seu tempo, sua atenção, seu afeto. E quando elas aplicam critérios que parecem cada vez mais impossíveis, os homens ficam no limbo, esperando, tentando se adaptar a um ideal que muitas vezes nem existe de fato, só na imaginação da mulher. E não pense que esse é um problema de poucos. É mais comum do que se imagina. Homens de todas as idades, em todas as regiões, sentem essa pressão. Eles veem amigos casando, formando famílias, enquanto eles ficam congelados em uma espera que parece não ter fim. E cada tentativa frustrada só reforça a ideia de que eles não são bons o suficiente, que há algo errado com eles, que talvez eles estejam fadados a serem solteiros para sempre. Mas aqui está a promessa. Entender essa dinâmica muda tudo. Aceitar que as mulheres não são as vítimas inocentes desse jogo emocional, mas sim protagonistas que, consciente ou inconscientemente, moldam a experiência masculina, é o primeiro passo para uma virada. É o que poucos homens descobrem. A resposta não está em mudar a si mesmo para se encaixar em expectativas invisíveis. Está em compreender o poder que as mulheres exercem e aprender a navegar nesse território com inteligência, calma e, acima de tudo, autenticidade masculina sólida. O maior erro que um homem faz é tentar jogar conforme as regras que as mulheres impõem sem questionar. É se rebaixar, se diminuir, se destruir emocionalmente, em nome de algo que ele acha que vai garantir a aprovação dela. Isso só aumenta a solidão, porque a verdade é que ela nunca vai se satisfazer plenamente se você não mantiver sua identidade firme. E mesmo quando ela parece interessada, pode ser só um teste, um jogo para validar seu próprio poder. E tem mais. Poucos homens percebem que quando uma mulher bloqueia um relacionamento, muitas vezes é porque ela está testando não só o homem, mas a si mesma, suas escolhas, suas inseguranças. O problema maior vem quando ela escolhe mal, se prende em ciclos de incerteza e cria um ambiente emocional tóxico para qualquer parceria saudável. E o homem que tenta consertar isso sozinho, muitas vezes só se machuca ainda mais. Mas o pior ainda está por vir, porque essa dinâmica não é só dolorosa, ela é perigosa para a dignidade masculina. Mantê-lo preso na espera, no jogo do faz de conta emocional, faz com que muitos homens percam sua própria masculinidade, seu valor real. Eles deixam de crescer, de se desenvolver, porque gastam energia tentando agradar a mulher errada, tentando provar algo que não precisa ser provado. A realidade é que a culpa das mulheres nesse quadro não é algo para odiar, mas para entender. Elas são parte ativa dessa equação, pois muitas vezes reforçam padrões que não servem nem para ela, nem para ele. O desafio é grande, mas não impossível. A jornada para um homem sair dessa prisão emocional começa na consciência disso tudo e no compromisso de tornar-se aquele que não se deixa prender por jogos,
que valoriza a própria força interior e sabe que merece uma mulher que o respeita e o escolhe. Pense nisso. Por que tantos homens permanecem sozinhos? Porque as mulheres, mesmo sem querer, traçam barreiras invisíveis que eles não sabem atravessar. Mas essas barreiras têm portas que só alguns sabem abrir. A questão é, você está pronto para descobrir como? Essa conversa é para poucos, para aqueles que não fogem da verdade, que enfrentam o desconforto de frente e querem se tornar homens de verdade, livres e poderosos na arte dos relacionamentos. Se você chegou até aqui, fica essa promessa. O que vem a seguir vai revelar o que poucos homens sabem, o segredo para virar esse jogo e sair da solidão que tem aprisionado tantos por anos. Quer continuar comigo nessa descoberta? Você está pronto para encarar o que muitas mulheres fazem sem perceber, mas que destrói silenciosamente a esperança dos homens que elas dizem querer? Porque essa é a verdade. A maioria das mulheres não quer apenas um homem qualquer. Elas querem um teste, um desafio, um jogo onde elas detêm todo o poder para aceitar ou rejeitar. E é nesse jogo que tantos homens acabam deixando pedaços de si mesmos, se perdendo no caminho. Não é só uma questão de aparência ou status. A exigência vai muito além disso. E no fundo, a mulher quer sentir que o homem é indestrutível, que ele não se abala com suas mudanças de humor, suas dúvidas, seus recuos. Ela quer o mistério, a força que desafia, a presença que não se dissolve diante do menor sinal de crise. Isso não é um capricho, é um teste cruel, mas que poucas mulheres reconhecem estar aplicando. Imagine um homem que, cansado de rejeições superficiais, finalmente acha uma mulher que o deixa entrar no seu mundo. Só que ela não entrega nada fácil. Ela recua, testa, provoca. Muitos homens interpretam isso como um jogo justo. Acha que isso é amor, paixão. Mas a verdade é outra. Ela está medindo sua reação, seu controle emocional, sua energia. Esse processo pode durar anos. E enquanto isso, o homem espera, muda, se adapta. Mas tem algo que quase ninguém percebe. O verdadeiro teste não é sobre ele mudar para agradá-la. É sobre ele manter sua essência firme, seu valor inabalável. É um paradoxo cruel. A mulher quer o homem que não se importa com o teste, mas é exatamente o homem que tenta passar no teste que ela afasta. Ele fica preso numa dança de tentar controlar um cenário que não foi feito para ser controlado. E isso cria um ciclo perigoso. Ela testa, ele se esforça, ela recua, ele tenta de novo. Quanto mais ele entra, mais ela observa. Se ele vacilar, se demonstrar fraqueza, ela some. Se ela some, ele sofre. Esse sofrimento é invisível para quase todos. Para o mundo, ele parece solteiro porque quer. Para ela, ele é só mais um a não merecer. Mas aí está o erro. Ele nunca mereceu porque não compreendeu o jogo que estava jogando. E o mais insidioso, poucos homens aprendem a distinguir quando parar. Continuar nesse ciclo é uma tortura emocional que mina a autoestima e corrói a alma. Eles ficam anos presos, com a esperança de serem escolhidos, sem saber que ela já escolheu muitos outros nos bastidores, e a escolha final nunca é deles. Isso não é amor em estado puro. É uma batalha emocional que poucos têm coragem de encarar de verdade. Mas existe um detalhe que poucos têm coragem de encarar. A culpa não é só das mulheres. É uma construção cultural, um cenário onde homens e mulheres perdem porque não entendem o que realmente querem um do outro. Os homens aceitam regras que não foram feitas para eles, e as mulheres oferecem testes que mais confundem do que confirmam um amor genuíno. No meio desse conflito emocional, surge um dilema para o homem: lutar para ser o que ela quer, ou lutar para ser o que ele é. A maioria escolhe o sofrimento do primeiro caminho. Isso porque a voz silenciosa dentro deles diz: se eu não mudar, eu nunca vou ser amado. Mas a verdadeira virada vem quando ele percebe que o amor não é um prêmio, é uma consequência de ser íntegro, consistente e firme na própria masculinidade. E quando essa verdade finalmente aparece, o cenário muda completamente. É aí que o homem deixa de ser um participante passivo do jogo feminino e se torna um maestro do próprio destino. Ele para de tentar decifrar enigmas impossíveis e começa a criar suas próprias regras. Isso não significa ser insensível ou arrogante. Significa ser homem com presença, calmaria e poder emocional verdadeiro.
A pressão que muitos homens sentem para serem perfeitos para as mulheres é uma prisão invisível que só aumenta a solidão. Eles se acham falhos porque não conseguem atender a um padrão mutante e muitas vezes contraditório. E a verdade é que esse padrão não existe. É uma ilusão que elas mesmas não conseguem sustentar. O que elas querem, no fundo, é um homem que não se perca em jogos emocionais, que não se dobre a medos ou inseguranças. É por isso que tantos homens permanecem anos solteiros. Não é falta de interesse ou vontade, é porque eles estão cansados de procurar uma chave que não abre nenhuma porta verdadeira. Eles estão presos em um labirinto de testes e expectativas que não têm fim. E o pior é que a culpa, ao contrário do que muitos pensam, não está só neles ou só nas mulheres. Está na dinâmica do jogo emocional que eles não aprenderam a lidar. Mas sinta isso agora. A chave para sair desse labirinto está em reconhecer essa dinâmica perversa e decidir não mais participar dela. É um passo difícil que exige coragem para enxergar as verdades duras e aceitar que não é fácil ser homem em um mundo onde as mulheres têm tanto poder emocional. Mas é esse passo que separa os homens presos dos livres, os que permanecem solteiros, dos que finalmente vivem um relacionamento verdadeiro. Essa jornada não é para todos. Poucos têm a força para enfrentar esses testes, para resistir às provocações e aos recuos, para permanecer íntegros diante dos jogos emocionais. Mas para aqueles que conseguem, a recompensa é enorme. A possibilidade de encontrar uma mulher que reconhece seu valor sem testes cruéis, que escolhe pela autenticidade e não pela pressão, que constrói em vez de destruir. E aí, está pronto para entender o que vem a seguir? Porque o que aparece agora é o terceiro sinal, o mais perigoso e o mais comum, que leva tantos homens à solidão sem fim. A parte mais cruel dessa dinâmica emocional, onde as mulheres, consciente ou inconscientemente, mantêm o controle do jogo, enquanto muitos homens se perdem tentando acompanhar. Há um momento em que a maioria dos homens percebe que está perdendo. Perde para o cansaço das tentativas, perde para o desgaste emocional que as provas femininas impõem, perde para a sensação de que está sempre um passo atrás. É aí que muitos cometem o erro fatal, tentar se tornar alguém que não são para agradar quem não quer verdadeiramente vê-los. Eles entram no labirinto dos jogos e se perdem em ilusões de conquista, tentam adivinhar o que ela quer, mudar comportamentos, sufocar a própria verdade, e isso gera uma desconexão devastadora com a própria masculinidade, porque um homem sem essência, sem firmeza, não pode ser um farol para ninguém, muito menos para uma mulher que sabe o que quer. O que poucos entendem é que o poder de atração não está em agradar, mas em manter-se íntegro, na coragem de dizer não, na tranquilidade de não se desesperar por aprovação. Mudar por medo de perder só aumenta a solidão, porque não é amor verdadeiro que se cria, mas uma dependência emocional que desgasta os dois lados. Além disso, muitos homens não percebem que quando uma mulher joga os testes, ela está esperando justamente essa reação. A fragilidade, a insegurança, o desespero. É o que reforça o ciclo vicioso da rejeição. Ela foge do homem fraco, mas também testa o homem forte para confirmar sua firmeza. Para ela, a masculinidade verdadeira é uma força que não se abala diante da tempestade. É nesse ponto que o homem precisa virar o jogo, descobrir que a masculinidade não é um prêmio a ser conquistado, mas uma chama interior a ser despertada. Ele deve parar de buscar aprovação no externo e começar a construir seu valor no interno. É uma jornada solitária, difícil, mas libertadora. Quando isso acontece, o homem deixa de ser refém dos jogos femininos e se torna o protagonista da própria história. Ele atrai mulheres que reconhecem seu valor sem testes, que não precisam fazer joguinhos para se sentirem no controle. Mulheres que escolhem porque querem, não porque estão jogando um jogo de poder. A virada começa com a consciência de que o amor não é algo que se implora, mas algo que se oferece por inteiro. Um homem inteiro, autêntico, presente, firme em suas convicções é irresistível, não pelos truques de sedução, mas pela verdade que transborda em cada gesto, em cada palavra. E sabe o que é mais curioso? Essa presença masculina desperta o respeito, a admiração e o desejo de forma natural, sem esforço. É um magnetismo silencioso que não precisa provar nada para ninguém,
porque já está enraizado na verdade do homem que sabe quem é. Mas para alcançar esse estado, ele precisa primeiro destruir as falsas crenças que o aprisionam, que ser homem é ser perfeito, ser invencível, ser um herói dos contos. A verdadeira força está na vulnerabilidade equilibrada, na capacidade de reconhecer suas falhas e trabalhar nelas com coragem, não com medo. E essa coragem é o que muitos homens perdem na busca pela aprovação feminina. Eles cedem ao desespero, se conformam com relações superficiais, perdem a chance de construir conexões reais. Mas quem escolhe isso está condenado a repetir os ciclos de solidão. Agora pense no que aconteceria se você decidisse não mais jogar o jogo que as mulheres impõem, se recusasse os testes cruéis e mantivesse sua presença firme e serena. Se ao invés de ceder às provocações, você escolhesse o caminho da autenticidade, da calma, da paciência. Isso não quer dizer que será fácil. A pressão social, os hábitos antigos, a dúvida interna vão tentar te derrubar. Mas é essa resistência que vai te moldar, que vai te transformar no homem que poucas mulheres conseguem ignorar, porque ele é real, profundo e forte. Dê uma pausa para sentir isso. O valor masculino não está no número de conquistas, ou no tempo que permanece com uma mulher. Está na qualidade do que você é, na consistência emocional que cultiva, no poder silencioso que emana de quem é íntegro. Esse poder é a verdadeira chave para sair da solidão, para criar relacionamentos que não sejam baseados em testes, joguinhos ou cobaias emocionais. Relacionamentos onde o respeito, a admiração e o desejo caminham juntos, naturalmente, sem desgaste ou sofrimento. E agora, o que vem a seguir é a conclusão dessa jornada, o fechamento que vai sintetizar tudo o que foi dito, reforçando sua masculinidade e seu valor na busca por relacionamentos verdadeiros, aquela linha de honra que todo homem deveria seguir. A solidão que tantos homens enfrentam não é mera coincidência, nem simplesmente consequência da vida moderna. É um reflexo direto de uma dinâmica complexa, onde as mulheres, ainda que sem intenção consciente, impõem barreiras emocionais que muitos homens não sabem como atravessar. Mas mais importante do que apontar culpados é entender seu papel nessa história. Entender que a verdadeira virada para o homem está em resgatar sua presença, seu valor e sua autenticidade. Viver sem se perder em jogos emocionais não é fácil. Exige coragem para encarar as duras verdades sobre si mesmo e sobre o que vive do lado de lá, do outro lado do relacionamento. Essa jornada é permeada de dúvidas, rejeições, testes e momentos de silêncio que parecem eternos. Mas é um caminho que leva ao crescimento, à força, a um lugar onde se é finalmente reconhecido e respeitado. Quando você decide se manter firme, não por orgulho cego, mas por respeito por si mesmo, começa a mudar o cenário ao seu redor. As mulheres notam essa diferença. Elas sentem, mesmo que não digam, o poder silencioso de um homem que não se abala diante dos jogos. Esse poder não é barulhento nem agressivo. É uma calma profunda, uma força que nasce da verdade interior, da aceitação de tudo o que se é e buscaria ser. Relacionamento saudável não é uma batalha para ver quem vence. É uma construção diária de respeito mútuo, admiração e desejo sincero. O homem que aprende essa lição rejeita os falsos testes, abandona as inseguranças e cria um espaço onde o amor verdadeiro pode florescer. Ele se torna uma presença que sustenta e inspira, não alguém que implora por aprovação. E esse é o segredo que poucos ousam dizer. A masculinidade autêntica não é dada nem tirada, é cultivada. Não é um prêmio que se conquista com esforço, mas um estado de ser que se revela quando se para de buscar no externo aquilo que só existe dentro. E quando essa masculinidade aparece, transforma tudo, inclusive as relações que antes pareciam impossíveis. No final das contas, o desafio para qualquer homem que sente essa solidão profunda é se tornar o tipo de homem que não aceita ser mera opção, que não se contenta com migalhas emocionais. É aquele que sabe seu valor, sua capacidade de ser íntegro e presente, e que espera com paciência e firmeza ser escolhido pelo que é, não pelo que finge ser. Assim, o convite que fica para você que escuta isso até aqui é: não fuja da solidão sentida, não negue o desconforto.
Use isso como combustível para sua transformação interna. Quebre as correntes invisíveis que prendem sua masculinidade a expectativas externas. Se torne o homem que o mundo precisa, aquele que vive com honra, verdade e poder emocional. Porque só assim, libertando-se desses jogos e dessas culpas mal colocadas, o homem poderá finalmente se abrir para uma relação verdadeira, intensa, onde não cabem testes cruéis, nem dúvidas sufocantes. Onde o amor é um encontro de duas presenças autênticas, cada uma respeitando a força da outra. No silêncio da solidão pode nascer a força, na dor do rótulo de culpado, a clareza de quem realmente é, e no encontro consigo mesmo, o caminho para a liberdade emocional e a felicidade nos relacionamentos. Esse é o fim desta jornada, para entender por que tantos homens permanecem solteiros por anos e como, finalmente, eles podem virar o jogo.